E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 20/6/2026, sabadão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP e mencionar, pessoal, o Levi, que é um especialista ali em cripto, que ele emitiu um alerta urgente sobre o XRP. E ele coloca 99% perderão essa oportunidade de valorização do XRP. O que acontece, pessoal? Todo mundo viu que o XRP de 2024 até o meio do ano de 2025, ele subiu mais de 600%. Isso, pessoal, é muita, mas muita coisa, saindo ali em torno de 49, 50 cents e foi bater o seu topo, seu recorde de todos os tempos em 3,66. Era a hora do quê? De comprando mais, né, antes dessa valorização, principalmente, né, com um preço ali abaixo de $1 e, consequentemente, às vezes ir fazendo um lucro. Isso se você tem muito XRP. Se você tem pouco que você tem que fazendo, você todo mês tem que ir comprando, ter aumentado seu portfólio. Muito se fala que tem que fazer como o próprio, né, o Mike Saylor ali do Strategy faz. Tá subindo, tá comprando, tá caindo, está comprando. Por quê? Porque isso torna o seu portfólio de XRP muito maior do que você ficar esperando uma valorização depois dos 3,66 e ver o mercado caindo. Isso, pessoal, é a compra, o aumento de portfólio. Mas quando você compra em torno ali de 3, 3,40, 2,80, 2,50 e vê o mercado caindo, no lugar de aumentar seu portfólio para fazer um preço médio, você vender, você perde dinheiro. E o mercado cripto, né, que nós conhecemos, nós temos que ganhar dinheiro e não perder. E esse especialista, ele coloca ali alguns ciclos de mercado e principalmente esse ciclo que está nesse momento, um ciclo de acumulação em um preço muito menor do seu recorde, para que para você aumentar o seu portfólio, para você ter mais XRP em um preço muito menor do que você comprou, se comprou acima ali, né? Perto do topo, perto dos 3, perto dos $2. Então ele coloca muito sobre isso e sobre, né, 99% que vão perder a grande alta. Com o XRP que continua sendo negociado abaixo de suas máximas recentes, ele, o Levi, acredita que o mercado pode ter entrado em uma fase historicamente apresentado com alguma das melhores oportunidades de compra a longo prazo. Em um vídeo anexado ao tweet, ele explica as 4 fases principais do ciclo de mercado de cripto e por que acredito que o XRP entrou agora em uma nova fase de acumulação. Então, ele coloca aqui que tem 4 ciclos, isso olhando para o longo prazo, né? Isso se você acredita no potencial no ecossistema de XRP, olhando sempre para um longo prazo, para uma possível aposentadoria. O analista centrou seu argumento em padrões de mercado recorrentes, então isso acontece em outros ciclos, já aconteceram, que surgiram, né, ao longo aí do histórico, né? Segundo ele, entender esses ciclos podem ajudar os investidores a identificar quando os ativos estão subvalorizados e quando grandes altas estão mais prováveis. Aqui ele colocou um vídeo, ó, principalmente, pessoal, com esses 4 ciclos, né? Só que ele fala muito sobre esses ciclos e o interesse aí de acumulação, né? Ele fala que uma zona de acumulação começa com a queda do interesse no varejo. No vídeo, né, e o review de ali, o Levi, ele explicou que uma fase de acumulação sucede em todos os mercados de baixa das criptos. Ele descreveu essa fase como um período em que os investidores institucionais e participantes experientes do mercado começam a comprar ativos enquanto o interesse do público permanece extremamente baixo. Segundo ele, né, os ciclos anteriores de criptos apresentavam períodos de acumulação que duravam em torno de 12 a 24 meses.
meses, ele afirmou que o mercado entrou recentemente em uma zona de acumulação, sugerindo que a transição começa há poucos dias. E ele apontou algumas médias móveis ali que você vê no gráfico, principalmente a de 200 semanas, como um indicador-chave. Ele explicou que quando os preços caem abaixo dessa referência de longo prazo, após atingir máximas de mercado de alta, historicamente o mercado entra em uma fase que oferece pontos de entradas atrativos para os investidores com base de ciclos criptos anteriores. E ele argumenta que esse período representa consistentemente os momentos mais favoráveis para acumular ativos digitais, tá? Ele coloca uma fase de margem de lucro que impulsiona a rapidez da expansão dos mercados. O Levi, ele prosseguiu descrevendo então a próxima etapa do ciclo, conhecida como um período de alta, e essa é a fase em que os preços começam a subir acentuadamente e à medida que a demanda retorna ao mercado. Usando o XRP como exemplo, ele citou a forte valorização que ocorreu no final de 2024 e ele atribuiu parte desse impulso ao chamado de superciclo eleitoral, observando que o sentimento do mercado se fortaleceu por volta da época, né, da vitória eleitoral ali de Donald Trump nos Estados Unidos, né? Então teve as eleições ali final de 2024, novembro ali, Donald Trump ganhou e teve esse super ciclo eleitoral que já aconteceu em outros ciclos. Segundo o Levi, o XRP apresentou vários dias consecutivos de valorização superior a 30%. Então, todo dia, depois da vitória de Donald Trump, ele subia 30% por dia, tá? Onde ele chegou a bater até então 600% ali de valorização. E ele demonstrou esse crescimento como explosivo, normalmente associado a uma fase de alta. E ele acrescentou que o XRP atingiu novas máximas antes de formar o que ele descreveu como um padrão de duplo topo. Distribuição de descontos ele coloca também, acompanhado com os picos de mercado. Após o mercado atingir seu pico, Levi explicou que os ciclos transita para uma fase de distribuição. Durante esse período, os grandes investidores reduzem gradualmente suas posições, uma vez que os preços permanecem elevados. E ele afirmou que o XRP e o mercado de altcoins, em geral, entraram nessa fase por volta de julho, antes de iniciarem uma tendência de queda prolongada. Essa queda acabou levando à fase de desvalorização que ele acredita ter terminado recentemente. E ele também enfatizou que esses 4 fases, que é acumulação, valorização, distribuição e desvalorização, têm aparecido repetidamente ao longo das histórias do mercado de cripto. E ele afirmou que grandes investidores e baleia usam dados históricos e indicadores de mercado para acumular ativos durante esse período de fraqueza e vender quando os mercados ficam sobrecomprados. Com base nessa estrutura, ele acredita que o XRP entrou agora em uma fase de acumulação que pode estabelecer as bases para o próximo grande ciclo de alta. Ele colocou esse vídeo então ali no tweet, fez um tweet com o vídeo, colocando aviso urgente, 99% vão perder esse foguete lunar do XRP. Ele coloca, até coloquei aqui, travei, né, esse vídeo dele em torno aqui dos 4 ciclos, né, que seria a acumulação, a distribuição, né, e daí a valorização. Esse vídeo tem 1 minuto, 2 minutos e 6, pessoal. Não vou colocar ele aqui, senão fica muito grande o vídeo. Só que ele coloca esse aviso, coloca esses ciclos e o que pode estar acontecendo nesse momento para o XRP. A etapa de acumulação, depois distribuição e depois vem sim a grande alta. Por isso que eu falo, pessoal, se você tem pouco XRP, aumente a porcentagem de XRP aos poucos. Não faça loucura também. Ah, tem aqui 10 mil dólares, vou comprar tudo. Não, vai comprando semanalmente um tanto de XRP que você pode e sempre aumente o tanto de XRP. Isso se você acredita. Se você acredita e tem paciência, que o mercado de cripto tem que ter paciência. Se você tem tudo isso, vai comprando aos poucos, porque isso pode vir aí com lucro muito grande, e isso a longo prazo. Ah, eu tenho muito XRP. Quando dá topo, tem que vender, que daí você consegue comprar abaixo, porque os ciclos do mercado é isso, pessoal. Tem alta valorização, depois sim, vai corrigir. Não tem alta histórica para tudo que é lado sem parar de subir. Não existe isso. Sempre vai subir forte o mercado e depois vai ter ali a desvalorização, como o vídeo mostra. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.